Olá, esta é uma aula de língua portuguesa. Algumas dicas para uma boa redação dissertativa. Quais vícios de linguagem evitar? Já que o texto deve ser escrito seguindo a linguagem formal culta, todos os vícios de linguagem devem ser evitados. Para exemplificar, a coordenadora de português do grupo Etapa selecionou quais são os mais recentes ou os mais recorrentes. Pleonasmo. Pleonasmos são repetições desnecessárias de palavras ou de ideias. Exemplo: subir para cima, ver com os olhos. E o cacófato? Refere-se ao mau som que resulta da união de duas ou mais palavras no interior da frase. Exemplo: a boca dela, desde então. Por exemplo, boca dela. Pegamos as duas últimas sílabas, o ouvinte vai ouvir a palavra cadela. Desde então, quando você ouve, você vai ouvir o quê? Dentão. E o eco? O eco são as repetições sonoras sequenciadas. Exemplo: comumente, tranquilamente. Ambiguidade é o duplo sentido originado pela frase mal estruturada. Exemplo: o policial prendeu o ladrão dentro de sua casa. Nós não sabemos se é a casa do ladrão ou do policial. Neologismo é o emprego de novas palavras que não foram incorporadas, não foram incorporadas ao idioma. Eu posso usar gírias na redação? Simone Mota explica que devem ser evitadas, já que não se encaixam na linguagem culta formal. Entretanto, caso a gíria seja essencial para o texto, o participante deve colocá-la entre aspas. Interjeições. Interjeições são permitidas. A, uva, ova, por exemplo, essas são permitidas? A resposta é apenas se elas forem necessárias ao sentido do texto. As interjeições servem para enfatizar uma informação ou para demonstrar as emoções que vêm do autor ou do narrador do texto. Quais palavras ou termos não devem ser utilizadas de forma alguma em minha redação? Fica a dica. Nunca escreva palavrões ou palavra de baixo calão. Uma redação bem feita, nós geralmente trabalhamos em cima de causa, consequências e soluções. O que seriam as causas? Por exemplo, desmatamento. Eu poderia falar do desmatamento através da fotossíntese, a vegetação é capaz de retirar parte do gás carbônico e assim ajudar no controle do seu acúmulo na camada de ozônio. Percebe que eu estou dando uma causa. Podemos falar em queimada, depósito de lixo, queima de combustíveis fósseis, aquecimento global, chuva ácida, chuvas... ilhas de calor, e assim por diante. Outro exemplo: quais as causas do estresse? Os fatores relacionados como causadores do estresse são falecimento de pessoas queridas, choque emocional após traumatismo físico ou psicológico causado por acidentes, acontecimentos pessoais ou familiares, como gravidez, casamento, mudança de emprego, ou casa, aposentadoria, etc. Então, tudo isso podemos ter exemplo de causa. E quando falamos em consequências? Outras consequências do aquecimento global são a desertificação,
alteração do regime das chuvas, intensificação das secas em determinados locais, escassez de água, abundância de chuvas em algumas localidades, tempestades, furacões, inundações, alterações de ecossistema, redução da perda da diversidade, perdas diárias e assim por diante. Proposição. Nunca faça uma redação se não houver uma proposição. A sua redação ela vai perder muitos pontos. Isso aí não fica legal. O que seria proposição? É o ato de pronunciar. É um exemplo, um substantivo feminino. Por exemplo, ato e efeito de propor. Então a sua redação ela tem que ter... tem que propor alguma coisa, tem que dar uma sugestão para o determinado problema. Um exemplo de proposta de intervenção social. Portanto, a lei seca é importante para a redução do número de acidentes de trânsito, porém sua efetividade completa só ocorrerá com a mobilização da sociedade. Isso aqui seria um pequeno exemplo de uma proposta de intervenção numa redação. Agora, alguns passos para uma boa redação. Primeiro passo, juntar ideias. Exemplo de tema, importância do hábito de leitura. Aqui são algumas ideias que podemos usar numa determinada redação. Ler para se socializar, ler para conseguir um bom emprego, ler para ter uma boa conversa, etc. Tá? Juntar ideias, podemos juntar ideias em causas e consequências. Exemplo, ler para socializar quer dizer: causa é uma leitura constante, consequência, nos habitua a viver melhor em sociedade. Ler para ter um bom emprego. Qual que é a causa? Causa de ler boas coisas. Qual é a consequência? Está provado que a pessoa habituada a esses hábitos de leitura são os melhores funcionários, e sempre farão a empresa prosperar. Esse é um exemplo de consequências. Aqui, finalizando esta aula, temos algumas dicas para você fazer uma boa redação. Entenda o tema. Primeiro passo na sua redação, você precisa entender o tema, tá? Ou seja, entender o assunto. Nunca fuja do assunto, repita, nunca fuja do assunto. Sempre traga aquilo que é essencial para você. Entenda o tema, é preciso analisar a proposta de redação e ver qual a importância do cenário atual. Segundo, um texto enxuto. Não escreva coisas que não estão relacionadas ao tema. A redação precisa ter períodos curtos para ficar mais clara e fácil de ler. Terceiro, na sua redação sempre tem que ter argumentos. O que são os argumentos? A redação precisa conter argumentos bem conectados. Argumentos são a justificativa daquilo que você estará então afirmando. 4. Não seja óbvio. Escrever pontos óbvios deixa a redação chata e sem criatividade. E por último, 5, para finalizar, não se esqueça de que a redação tem o objetivo de solucionar algo. Então, na conclusão, você precisa avaliar, ver quais serão as soluções para o problema então abordado. Pronto, aí está algumas dicas para você, meu querido leitor, como fazer então uma boa redação.